Fala pessoal, professor Luiz da RL Curso Preparatório. Hoje eu vou compartilhar com vocês a correção da prova de língua portuguesa do concurso de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que foi aplicada pela banca Vunesp no dia 26 de novembro. Então já peço, quem não estiver inscrito aí no canal, já se inscreva. Dá um joinha aí para fortalecer o canal e deixa o sino aí ativado para ficar a par aí de todas as correções que a gente está postando aí com uma certa frequência. Então vamos lá. A parte de língua portuguesa começa lá na questão número 17. São 20 questões, tá? Só lembrando que essa prova aqui é a versão 1. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo tanto a prova quanto o gabarito aí, para quem desejar fazer o download. E a gente já começa com um poema para responder as questões de números 17 a 20. Então vamos fazer a leitura. Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. Sou formado em desencontros. A sensatez me absurda. Os delírios verbais me terapeutam. Posso dar alegria ao esgoto. Palavra aceita tudo. E sei, de Baudelaire, que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas, um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu Flores do Mal, a beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. As antíteses congraçam. Então, é um poema aí de Manuel de Barros, tá? O livro Sobre Nada. Questão 17. Um dos recursos de que se vale o eu lírico para produzir efeitos de sentido poéticos consiste em... Então, toda vez que eu estiver respondendo alguma questão de literatura que fala do eu lírico, ou eu poético, né, que é a mesma coisa, eu estou falando aqui da voz do poema, a voz que está expressando aí sentimentos, emoções, sensações e até opiniões, tá? Alternativa A, declinar de seu ofício de poeta ao se identificar com a dificuldade de Baudelaire de criar antíteses. B, tratar a poesia como objeto de contestação da linguagem por meio do emprego de termos em desuso na língua. C. Expressar sua subjetividade por meio de referências à dificuldade do ofício de ser poeta, de modo a dar-lhe ares de importância. D. Apresentar recriações, tais como a conjugação de substantivos, as quais ele chama de delírios verbais, e propor ao leitor uma releitura do conceito de poesia, empregando verbos e adjetivos fora de contexto. E aqui, nessa questão, o nosso gabarito é a alternativa D. Vamos voltar lá no poema. Observe aqui na minha terceira linha. A sensatez me absurda. O que o eu poético está fazendo aqui? Ele está fazendo aqui uma recriação. Está conjugando um substantivo, que é o meu substantivo absurdo. A sensatez me absurda. E aqui na linha de baixo, ó, os delírios verbais me terapeutam. Aqui de novo, está fazendo a conjugação do meu substantivo terapeuta, está fazendo uma recriação, a qual ele chama aqui de delírios verbais, tá? Porque a gente conjuga verbos, né? E não substantivos. Então, aqui o eu lírico, ele traz aqui delírios verbais, conjugando substantivos. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra D. Ó, apresentar recriações, tais como a conjugação de substantivos, as quais ele chama de delírios verbais. Questão 18.
Os últimos dois versos, essa antítese o acalmou. As antíteses congraçam, expressam a ideia desenvolvida no poema de que a criação poética consiste em. Então, aqui eu estou falando de antítese, só relembrando, né, que a antítese é uma figura de linguagem, uma figura de pensamento que trata de palavras ou expressões de sentidos opostos, sentidos contrários, tá? Sentidos contraditórios. Qual antítese é que ele faz referência aqui no final do poema? A beleza e a dor. Então, aqui eu tenho uma antítese da palavra beleza e dor. É a mesma coisa que amor e ódio, luz e trevas. Então, aqui são palavras de sentidos opostos, contraditórios, tá? As antíteses congraçam. Qual que é o sentido aqui dessa palavra aqui, congraçam? Aqui é o sentido de reconciliação, de união, de fazer as pazes. Então, quando eu analiso aqui, ó, esses termos, essa antítese o acalmou. Qual antítese? A beleza e a dor. Então, a beleza e a dor o acalmou. As antíteses congraçam, elas se reconciliam, elas ficam em paz, elas são unidas. Aqui eu estou falando de coisas totalmente contraditórias, sem coerência. Então, aqui eu já vou direto lá para a alternativa C. Tá? Quando eu analiso esses detalhes, já me direciona aqui para a alternativa C. Por quê? Porque essa criação poética consiste em desafiar a coerência, porque não tem lógica isso, são coisas contraditórias, tá? E produzir efeitos estéticos a partir de expressões inusitadas, expressões incomuns. Que expressão é essa aqui no caso? Ó? A expressão aqui, ó, congraçam, tá? Aqui ele utiliza uma palavra aqui inusitada, né? Uma expressão inusitada, diferente, para dar um charme aqui no poema, né? Produzir um efeito estético. Por isso, a C é a nossa alternativa correta. Questão 19. As palavras sensatez, terceiro verso, e congraçam, 11º verso, têm, respectivamente, como sinônimo. Então, aqui a gente trabalha sinônimo de sensatez e de congração. Tá? Só lembrando que palavras sinônimas são palavras com o mesmo sentido ou de sentido aproximado. Então, vamos lá. Acabamos de ver aqui na questão anterior, na questão 18, o sentido aqui de congração. Lembram que falei que congração tem sentido de conciliação, de estar em paz, de harmonia, tá? De união. Então, uma palavra difícil, né, incomum da gente ver no nosso dia a dia, tá? Mas analisando aqui as alternativas, somente analisando aqui o congraçam, a gente já mata essa questão. Porque, ó, destroem? Não. Conciliam? Sim, de conciliação. Desgraçam? Não. Monopolizam? Também não. E animam? Também não. Então, a gente já chega aqui no nosso gabarito, que é a alternativa B. E sensatez? Sensatez vem de equilíbrio, né? Uma pessoa equilibrada, sabe o que fala, né? Uma pessoa sensata, tá? Então, aqui, ó, reserva, poderia ser, né? Até por aproximação, né? Pessoa que usa de uma certa reserva, né? Quando vai se expressar para dar alguma opinião, mas aqui no caso é comedimento, uma pessoa comedida. Submissão, nada a ver. Prudência, sim, né? Daria também. E resolução, também não. Questão 20.
O pronome o em essa antítese o acalmou representa o complemento do verbo, tal como ocorre com a expressão destacada na passagem. Então, eu tenho que analisar aqui, né, o meu pronome o, nessa frase, né? Essa antítese o acalmou, tá? Que fala que o o aqui, nesse caso, representa o complemento do verbo. Eu estou falando aqui de um verbo transitivo direto, tá? E esse o aqui, esse pronome, ele poderia estar aqui como está, né, antes do meu verbo acalmar, ou também ele poderia estar no final ali também, acalmou. Por quê? Porque aqui eu tenho um sujeito explícito antes do verbo, tá? Então aqui eu teria essas duas opções, essa antítese ou acalmou, ou essa antítese acalmou, estaria correto também. O que eu procuro aqui nessa questão, ó? Tal como ocorre com a expressão destacada na passagem. Então, eu tenho que analisar aqui essas expressões aqui em negrito, em destaque, e marcar aqui aquela que representa um objeto direto, tal como lá no meu enunciado, certo? Então, vamos lá. Na alternativa A, os delírios verbais me terapeutam. Esse termo em destaque, os delírios verbais, é um objeto direto aqui? Tá? É o complemento direto do meu verbo? Aqui não, né? Os delírios verbais me terapeutam. Quem me terapeutam? Os delírios verbais. Então, aqui, delírios verbais, na alternativa A, ele é um sujeito aqui na frase, né? Então, a gente já elimina a alternativa A. Na B, sou formado em desencontros. Quem é formado em algo, em alguma coisa. Aqui a gente tem um verbo transitivo indireto, que exige a preposição em. Na alternativa C, passou muitos meses tenso. Aqui, muitos meses, ele não é um objeto direto aqui do verbo passar, né? Como muitos podem acreditar. Muitos meses aqui no caso, ele é um termo acessório aqui. Ele é um adjunto adverbial de tempo, só trazendo uma circunstância aqui para o meu verbo, tá? Não é objeto direto aqui. Então, já descarto aqui a C também. Na D, até que apareceu Flores do Mal. Flores do Mal é o meu complemento? Também não. O verbo aparecer, com sentido de surgir, verbo aparecer com sentido de surgir, ó, até que surgiram flores do mal. Ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento para ter sentido, tá? Então, aqui, nesse caso, até que apareceu. Se a frase terminasse aqui, a frase já teria sentido. Eu não preciso aqui de um complemento. Por isso, ele é um verbo intransitivo, quando tem sentido de surgir. Aí restou a alternativa E, que é o nosso gabarito. Não encontrava um título para os seus poemas. Então, o verbo encontrar, ó, quem não encontra algo, não encontra alguma coisa, ó. Verbo transitivo direto, tá? Que tem um complemento aqui sem preposição. Um título, nesse caso aqui, um título é meu objeto direto, da mesma forma que o pronome o, lá do enunciado. Leia o texto para responder as questões de números 21 a 25. A igualação e a desigualdade. A ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico ao de sua irmã gêmea, a ditadura da organização desigual do mundo.
A maquinária da igualação compulsiva atua contra a mais bela energia do gênero humano, que se reconhece em suas diferenças e através delas se vincula. O melhor que o mundo tem está nos muitos mundos que o mundo contém. As diferentes músicas da vida, suas dores e cores, as mil e uma maneiras de viver e de falar, crer e criar, comer, trabalhar, dançar, brincar, amar, sofrer e festejar que temos descoberto ao longo de milhares e milhares de anos. A igualação que nos uniformiza e nos apalerma não pode ser medida. Não há computador capaz de registrar os crimes cotidianos que a indústria da cultura de massas comete contra o arco-íris humano e o humano direito à identidade. Mas seus demolidores progressos saltam aos olhos. O tempo vai se esvaziando de história e o espaço já não reconhece a assombrosa diversidade de suas partes. Através dos meios massivos de comunicação, os donos do mundo nos comunicam a obrigação que temos todos de nos contemplar num único espelho, que reflete os valores da cultura de consumo. Quem não tem, não é. Quem não tem carro, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir. Tem um texto aqui de Eduardo Galeano, De Pernas para o Ar, a Escola do Mundo ao Avesso. Questão 21. É correto afirmar que o autor assume a tese de que, na sociedade de consumo... Então, qual que é a tese aqui do autor? A gente já vai direto lá para a alternativa A. Por quê? Há uma estandardização que descaracteriza as individualidades. O que é estandardização? Estandardização é o estabelecimento de um padrão social que valoriza o que a pessoa tem e não o que a pessoa é. Descaracteriza as individualidades. Não interessa aqui, na sociedade de consumo, os valores aqui que a pessoa tem, as individualidades, tá? Se ela é honesta, se ela é educada, se ela tem um comportamento aí que é exemplo aí para a sociedade, isso não interessa. O que interessa é o que ela tem, tá? E não o que ela é. Questão 22. De acordo com o texto, a chamada ditadura da sociedade de consumo tem expressão. Alternativa A. Nas possibilidades de ascensão por meio do esvaziamento do domínio do outro? Não. Em delitos comuns contra a humanidade praticados no dia a dia pelos indivíduos? Também não. Em populações que prestigiam as atividades que produzem mais bem-estar? Também não. No progresso que a comunicação de massa é capaz de propiciar à população mundial? Também não. Em aspirações direcionadas à posse de bens, forma de simulação do estar no mundo? É o nosso gabarito, tá? Da mesma forma aí que a questão anterior, né? O que importa aqui nesse texto, né? A tese aqui do autor desse texto é a posse de bens, né? Você tem que estar comprando, né? Tem que estar exibindo aí o que você tem para você estar bem na sociedade. Então, ó, aspirações direcionadas à posse. Então, as pessoas têm desejos de posse. Quanto mais posse tiver, tá? Melhor vai estar no mundo.
melhor vai estar aí aos olhos dos outros, tá? O que importa é o que você tem e não o que você é. Questão 23. Observe o emprego de dois pontos e da vírgula na passagem. Quem não tem, não é. Dois pontos. Quem não tem carro, vírgula, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir. É correto afirmar que os dois pontos sinalizam a introdução de alternativa A, afirmações que contradizem o que consta na afirmação anterior. Então a gente já elimina aqui a alternativa A, por quê? Porque não são informações que contradizem, e sim informações que complementam o contido aí na afirmação anterior. Então, a gente já elimina aqui a alternativa A. Alternativa B. Uma sequência de itens que complementam a oração anterior. Beleza, até aqui está tranquilo, tá? É uma sequência que complementa aí a oração anterior. Enquanto a vírgula está empregada para isolar o aposto, aqui a gente já elimina, porque essa vírgula aqui não foi empregada para isolar o aposto. Alternativa C. Dados para detalhar a afirmação precedente. Sim, está trazendo detalhes aí em relação à afirmação anterior. Até aqui tranquilo. Enquanto a vírgula está empregada para destacar a oposição de ideias em sequência. Então, a gente já elimina também, tá? Porque aqui eu não tenho oposição de ideias. Eu só estou complementando as ideias. Alternativa D. Informações que exemplificam as ideias de ter e ser. Opa, aqui tá tranquilo. Tá? São informações que trazem exemplos, né, das ideias de ter e ser. Enquanto a vírgula está empregada para separar orações vinculadas a um mesmo sujeito. Vamos verificar, tá? Onde está a minha vírgula aqui? Ela está sendo usada aqui para separar orações vinculadas a um mesmo sujeito. Ó, quem não tem carro, vírgula, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir? Será que é o mesmo sujeito aqui? Vamos usar aqui o você, só para tirar essa dúvida. Ó, se você não tem, você não é. Se você não tem carro, se você não usa sapato de marca ou perfume importado, você está fingindo existir. Já achamos nosso gabarito, tá? Alternativa D. Por quê? Os dois pontos trazem exemplos aqui das ideias de ter e ser, e minha vírgula está empregada para separar orações vinculadas ao mesmo sujeito. Beleza? E a alternativa E, a gente vai eliminar uma enumeração que detalha a afirmação quem não tem, não é? Tranquilo, aqui tá beleza. Enquanto a vírgula está empregada para isolar o vocativo, aqui a gente já elimina, né? Que a vírgula não está sendo usada, nesse caso, com essa função. Questão 24. Assinale a alternativa em que o trecho destacado pode ser substituído pelo que está entre colchetes, segundo a norma padrão de emprego do sinal indicativo de crase. Então, a gente tem um trecho destacado aqui em negrito nas alternativas, tá? E a gente tem que analisar o termo que está entre colchetes relacionado à crase e escolher a alternativa que está de acordo com a norma padrão. É uma questão de crase muito tranquila, tá? Quem
sabe o conceito da crase, estudou um pouquinho da crase, tenho certeza que resolveu essa questão com muita tranquilidade. Tá? Então, vamos lá. Na alternativa A, hábil a registrar. A gente já elimina a A, por quê? A gente não utiliza a crase antes de verbos. Na B, direito a alguma identidade. A gente não usa a crase antes de pronome indefinido. Na C, simétrico ao de sua irmã gêmea, né? Proporcional àquele de sua irmã gêmea. Aquele com crase. Será que esse aquele aqui tem que ser craseado? Quando que eu utilizo crase com meus pronomes demonstrativos? Aquele, aquela e aquilo. Quando o meu verbo ou nome exige a preposição a, que se funde com o a desses pronomes. E é o que aconteceu aqui. Se é proporcional a algo, a alguma coisa. Então, essa preposição a aqui, exigida aqui pelo meu nome, proporcional, ela vai se fundir com o meu a de aquele e vai ocorrer a crase. Então, essa é a nossa alternativa correta. Aí, na alternativa D, a gente elimina também com tranquilidade, ó, certos, não usamos crase antes de pronomes indefinidos, já dissemos isso, né? Lá na alternativa B. E na E a mesma coisa, a toda bela energia, ó, pronome indefinido sem crase. Questão 25. A nova redação dada à passagem. O melhor que o mundo tem está nos muitos mundos que o mundo contém. Está de acordo com a norma padrão de emprego de tempos e modos verbais em. Então, aqui temos uma questão de tempo e modo verbal e também uma questão muito tranquila. Vamos verificar o tempo verbal que está lá no enunciado, ó, que a gente já resolve essa questão aqui com facilidade. Ó, o melhor que o mundo tem. Ó, tem presente, está presente, contém presente. Então, fazendo apenas essa análise, a gente resolve essa questão. Quer ver? Vamos lá. Alternativa A é presente. Na alternativa B, será, ó, futuro do presente. A gente já elimina a B. E também a alternativa E, que também tem o será. Alternativa C, seria, futuro do pretérito. A gente elimina. Na alternativa D, era, também aqui é passado. A gente elimina também e já mata a questão aqui, ó, na alternativa A, como gabarito, somente analisando aqui o tempo verbal aqui de uma única palavra aqui, né? De um único verbo. Questão 26. Observe a charge. Valendo-se do recurso à linguagem visual figurada, a charge é uma alegoria das relações humanas representando. Então, eu tenho aqui uma imagem, aqui, uma charge, onde temos uma imagem aqui de um executivo, tá, sentado aqui, ó, numa cadeira imponente, né? Típica aqui de executivos, altos executivos, uma pessoa aqui de terno, gravata, e no lugar da cabeça temos uma mão segurando aqui um instrumento de manipulação de marionetes. E do outro lado aqui, temos aqui um corpo aqui, parecido com um ser humano, mas tipo um boneco aqui de cabeça baixa. Tá? Então, essa é uma primeira análise que a gente faz dessa charge. E o que é a charge? Qual o conceito
de charge. A charge, ela é um tipo aqui de gênero textual utilizada para fazer críticas ou trazer opiniões de fatos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a charge, ela pode utilizar aqui uma linguagem verbal ou não verbal, ou seja, ela pode vir aqui somente com imagem ou também com textos, tá? E se a gente souber o conceito aqui da charge, nessa questão, a gente já é automaticamente aqui direcionado para a alternativa B. Ou seja, ó, é uma alegoria das relações humanas representando criticamente, ó, trazendo uma crítica à coisificação do ser. Coisificação. O que que significa essa palavra? O que quer dizer essa palavra coisificação? Transformar aqui o ser em coisa, que é o que aconteceu aqui, ó. Nessa imagem, eu tenho aqui um boneco aqui, né? Parecido com o ser humano, mas é um objeto que é um boneco, tipo o Pinóquio, sendo manipulado, né, aqui, com a ferramenta aqui, ó, o objeto de manipulação aqui utilizado para manipular marionetes, pelo exercício da força e do poder, representado aqui nessa imagem por essa outra imagem aqui que simboliza aqui um executivo aqui numa cadeira, todo bem vestido, manipulando ali uma pessoa. Então, a questão, assim, bem tranquila, né? Quem domina aqui o conceito aqui do gênero textual, respondeu com tranquilidade aqui essa questão. Leia o texto para responder as questões de números 27 a 34. A fuga da autoridade adulta. Eu estava falando em uma conferência em Nova York durante o verão de 2016, quando descobri o termo adultar. Tomava um drink em um bar quando vi um homem na casa dos 30 usando uma camiseta que dizia: Chega de adultar por hoje. Depois, entrevistei uma mulher cuja camiseta transmitia uma mensagem simples: adultar é cruel. Caso você não esteja familiarizado com a palavra, adaptada do inglês adulting, adultar é definido como a prática de se comportar do modo característico de um adulto responsável, especialmente na realização de tarefas mundanas, mas necessárias. A palavra é usada para transmitir uma conotação negativa em relação às responsabilidades associadas à vida adulta e sugere que, dada a oportunidade, qualquer mulher ou homem sensato na casa dos 30 preferiria não adultar e evitar o papel de um adulto. A tendência de retratar a vida adulta como uma conquista excepcionalmente difícil que precisa ser ensinada coexiste com uma sensação palpável de desencanto com o status de adulto. Em tudo, além do nome, a vida adulta se tornou desestabilizada, a ponto de ter se tornado alvo de escárnio e, para muitos, uma identidade indesejada. Não surpreende que adultar seja uma atividade que muitos indivíduos biologicamente maduros só estejam preparados para desempenhar em tempo parcial. O corolário da idealização do adultamento em regime parcial é o desmantelamento da autoridade adulta. O impacto corrosivo da perda da autoridade adulta no desenvolvimento dos jovens foi uma grande preocupação para a filósofa política Hannah Arendt. Escrevendo nos anos 1950, Arendt chamou atenção para o colapso gradual da única forma de autoridade que existiu em todas as sociedades conhecidas historicamente: a autoridade dos pais sobre filhos
dos professores sobre os alunos e, em geral, dos mais velhos sobre os mais novos. 70 anos depois, a desautorização da vida adulta se tornou amplamente celebrada na cultura popular ocidental. Em vez de se preocupar com as consequências da erosão da autoridade adulta, esse desenvolvimento é visto como positivo por partes da mídia, que acreditam que pessoas crescidas têm pouco a ensinar às crianças. Tá? É um texto aqui de Frank Furedi, da revista Oeste.com, do dia 24 de julho de 2020, um texto adaptado. Questão 27. É correto afirmar que o texto aborda criticamente, alternativa A recusa da geração dos anos 1950 em se sujeitar aos ditames do amadurecimento? A gente vai eliminar aqui a alternativa A, porque nos anos 1950 foi quando a filósofa Hannah escreveu sobre o assunto. Não tem recusa da geração dos anos 1950. Alternativa B. A adesão da população jovem ao enfrentamento da autoridade das gerações precedentes. No texto também não menciona nada de enfrentamento da população jovem com a autoridade contra a autoridade das gerações precedentes. Alternativa C. O impacto nas novas gerações da crise de identidade própria da infância e da adolescência? Também não. O texto fala sobre o impacto da crise da autoridade adulta, né? Não crise da identidade própria da infância e da adolescência. Alternativa D. A incerteza acerca do futuro da geração atual diante da crise da autoridade parental. Parental também não, né? Crise da autoridade adulta. Aí sobrou a alternativa E, que é a nossa alternativa correta, a tendência ao adiamento da maturidade e das responsabilidades a ela vinculadas. Então, é isso que consta no texto, né? A tendência ao adiamento da maturidade. Os jovens, eles preferem evitar o papel de adulto, justamente pelas responsabilidades que vêm com essa fase. Questão 28. O trecho no início do segundo parágrafo, caso você não esteja familiarizado com a palavra adaptada do inglês adulting, adultar é definido como consiste em. A gente tem mais uma questão aqui de interpretação de texto, né? Então vamos lá. Alternativa A. Uma atitude profissional do autor para esclarecer um assunto que sabidamente é desconhecido do público leitor da revista. A gente já elimina essa, né? Porque nesse trecho, o autor fala, caso você não esteja familiarizado, né? Então, isso é uma hipótese de que o leitor não esteja familiarizado com a palavra, né, adultar, e não é sabidamente desconhecido, né? Ele está falando que isso é uma hipótese. Então, a gente já elimina aqui a alternativa A. Alternativa B. Um recurso do autor para apresentar a informação de modo cortês, sem aparentar superioridade em relação ao leitor. Isso aqui é o nosso gabarito, que realmente foi um recurso, né, utilizado pelo autor para apresentar a informação de uma maneira cortês, educada,
sem aparentar superioridade em relação ao leitor. Até porque ele mesmo desconhecia esse termo aí. Ele foi conhecer o termo no verão de 2016, como consta lá no primeiro parágrafo do texto. Alternativa C, um modo polido que o autor encontrou para expor o tema. Até aqui está tranquilo, né? Modo educado, modo polido, modo cortês. Descartando a hipótese de se tratar de novidade para o leitor. Aí aqui já não procede, né? Porque ele não descarta essa hipótese, né? Ele trabalha com essa hipótese do leitor não conhecer o termo, né? Na alternativa D, uma forma pouco adequada de introduzir uma nova informação para o leitor, haja vista que está explícito que este já a conhece. Então, a gente elimina aqui também, porque a forma que ele utilizou foi uma forma adequada e não pouco adequada, né? Foi bem adequada, né? E aqui também não está explícito, né? Que o leitor já conhece o tema. Alternativa E, uma estratégia do autor para trazer a informação. Tranquilo, né? Até aqui. Embora reconheça que o assunto não é novidade para o leitor. Aqui já não procede, né? Ele não reconhece isso, ele acredita que o leitor possa não conhecer o assunto. Questão 29. Assinale a alternativa em que há analogia de sentido entre a palavra destacada e as que a seguem. Então, a analogia de sentido nada mais é do que semelhança de sentido. Então, eu procuro a alternativa em que as palavras destacadas, as palavras em negrito e as que as seguem possuem a mesma relação de sentido, possuem semelhança de sentido. Alternativa A, cruel. A palavra cruel, em sentido de crueldade, maldade, né, de pessoa maldosa. E as que a seguem, a palavra cru. O adjetivo cru tem sentido daquilo que não está cozido, mas também possui sentido de crueldade. Então, a palavra cru possui semelhança de sentido com cruel. E a palavra crueza? O substantivo feminino crueza tem sentido daquilo que está cru, ou seja, aquilo que também não está cozido, a mesma relação aí com o cru, e também possui sentido de crueldade. Então, aqui já achamos o nosso gabarito. Alternativa A. Alternativa B. Escárnio. O que significa escárnio? Escárnio significa menosprezo. E a palavra escarnecer? É a conjugação verbal, é a forma verbal, melhor dizendo, da palavra escárnio. Então, escarnecer tem o mesmo sentido, mas esbulho já tem um sentido totalmente diferente. Esbulho é uma apropriação ilegal de alguma coisa. Não tem nenhuma relação de sentido com escárnio. Alternativa C, homem. A palavra homem quer dizer que é da espécie humana, pessoa do sexo masculino. E homérico? Tem alguma relação de sentido? Também não. Homérico é relativo às obras do poeta grego Homero. Não tem nenhuma relação de sentido com o homem.
E homicídio é um crime, né? A ação de matar alguém, é um ser humano aí matando outro, um homem, né? Falando de espécie humana matando outro, porém não tem relação de sentido. Por mais que se encaixe aqui um homem matar outro homem, não possui semelhança de sentido com a palavra homem. Alternativa D, autoridade. Autoridade é o poder de ordenar, de decidir, de atuar. Agora, as palavras que a seguem. Alteridade. Alteridade é uma coisa distinta, diferente, nenhuma relação de sentido. E autoritarismo é o abuso do poder, o abuso da autoridade. Aqui temos relação aqui de sentido entre autoridade e autoritarismo. Alternativa E, adultar. Adultar é o comportamento característico do adulto responsável. E adulterar tem sentido de alterar ou falsificar alguma coisa, sem relação de sentido. Da mesma forma que adultério. Adultério é uma traição conjugal. Questão 30. Considere os trechos. Em tudo, além do nome, a vida adulta se tornou desestabilizada a ponto de ter se tornado alvo de escárnio e, para muitos, uma identidade indesejada. Terceiro parágrafo. Em vez de se preocupar com as consequências da erosão da autoridade adulta, esse desenvolvimento é visto como positivo por partes da mídia. Quarto parágrafo. É correto afirmar que as expressões destacadas estabelecem correta e, respectivamente, relações de sentido de. Então, eu tenho duas expressões destacadas aqui, né? Uma em cada trecho. A primeira é a expressão a ponto de, e aqui no segundo trecho, em vez de. São duas locuções prepositivas. E qual que é a relação de sentido que elas estabelecem? Ó, na primeira aqui, no primeiro trecho, a ponto de, em tudo, além do nome, a vida adulta se tornou desestabilizada, tendo como consequência, a ponto de, olha a relação de sentido, ó, a ponto de, tendo como consequência, ter se tornado alvo de escárnio, e, para muitos, uma identidade indesejada. Então, isso aqui é a consequência da desestabilização da vida adulta, certo? Então, analisando as alternativas, a gente já resolve essa questão, porque a única que tem consequência aqui é a letra D. E o segundo trecho aqui, a expressão em vez de. A expressão em vez de, ela tem o mesmo sentido da expressão em lugar de. É uma coisa no lugar de outra. Tá? Eu substituo uma coisa por outra. Observe aqui a relação no trecho. Ó. Em vez de se preocupar com as consequências da erosão da autoridade adulta, esse desenvolvimento é visto como positivo por partes da mídia. Aqui, ó, existe uma substituição, ó. Ó, em lugar de se preocupar com as consequências da erosão
da autoridade adulta. Em vez de se preocupar com isso, ó, em lugar disso, é visto como positivo por partes, né, melhor dizendo, da mídia. Então, aqui existe uma substituição. Em lugar de se preocupar, existe aqui uma visão positiva por parte da mídia. Uma coisa substituindo outra, em lugar de outra. Questão 31. Assinale a alternativa que, de acordo com a norma padrão de regência, dá sequência ao enunciado. Qualquer homem ou mulher, vamos para a alternativa A, consentiria de permanecer adolescente, sem deveres aos quais assumir. Então, aqui a gente já vai eliminar essa alternativa. Por quê? Ó, o verbo consentir, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição em e não a preposição de, tá? Consentiria em permanecer adolescente, sem deveres os quais assumir. Eu não tenho aqui a fusão da minha preposição a com o meu artigo aqui, os, nesse caso. Por quê? Porque o meu verbo assumir, ele é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Quem assume, assume algo, alguma coisa. Então, ele não tem preposição a aqui. Alternativa B. Aspiraria, né, qualquer homem ou mulher, aspiraria a não adultar para evitar obrigações a que se prender. Então, essa aqui é o nosso gabarito. Ó, verbo aspirar, com sentido de almejar, desejar, querer alguma coisa, ele rege a preposição a. Verbo transitivo indireto, que exige a preposição a. Quem almeja, almeja a algo. Então, aspiraria a não adultar para evitar obrigações a que se prender. Que eu também tenho a preposição a colocada aqui adequadamente. Por quê? Porque o verbo prender também é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Quem se prende a algo, a alguma coisa. E como eu tenho aqui o meu pronome, o relativo que, essa preposição ela vem antes do pronome, a que se prender. Alternativa C. Qualquer homem ou mulher preferiria não adultar do que assumir deveres nos quais todos estão sujeitos. Aqui a gente elimina também, porque ó, o verbo preferir é um verbo bitransitivo. Preferir é um verbo bitransitivo. A própria palavra já diz, ó, bi, duas coisas. Ela é tanto um verbo transitivo direto, no primeiro momento, e um verbo transitivo indireto, num segundo momento, que exige a preposição a. Quem prefere, prefere algo, alguma coisa, ó, sem preposição aqui no primeiro momento, a outra coisa, e exige a preposição a no meu segundo momento, tá? Preferia não adultar a assumir deveres, tá? E não do que. Então, a gente já elimina logo de cara aqui a alternativa C. Na alternativa D, assistiria feliz o fim da autoridade da qual nunca depositou confiança. Aqui também a gente elimina, ó, o verbo assistir, quando ele tem sentido de presenciar ou ver alguma coisa, ele exige a preposição a. Então, assistiria feliz ao fim da autoridade, tá?
essa preposição a aqui do meu verbo assistir, ela se funde aqui, ó, com o meu artigo o, que acompanha o fim, tá? Ao fim. Assistiria feliz ao fim da autoridade. E na alternativa E, também está incorreta, visaria menos deveres e obrigações dos quais se preocupar. A gente já elimina também aqui, que tem um erro aqui no início, né? Que o verbo visar, da mesma forma que o verbo aspirar, quando ele tem sentido de almejar, desejar, querer, ele também exige a preposição a. Visaria a menos deveres. Faltou a minha preposição aqui antes de menos. Questão 32. A passagem em que a palavra destacada está empregada em sentido próprio é uma questão de sentido próprio e figurado. Só lembrando que sentido próprio é o sentido real da palavra, enquanto o sentido figurado é aquele sentido conotativo, um sentido fantasioso. Então, aqui eu procuro a minha palavra que está em destaque, que esteja sendo utilizada em sentido real, sentido próprio. Alternativa A. Em vez de se preocupar com as consequências da erosão da autoridade adulta, esse desenvolvimento é visto como positivo. Então, nessa alternativa, a palavra em análise é erosão. Erosão da autoridade. Foi empregada aqui em sentido próprio, sentido real? Não. Aqui ela foi utilizada em sentido figurado. Um sentido aqui de perda da autoridade. Porque o sentido real de erosão é a deteriorização do solo. Então, a gente elimina aqui a alternativa A. B. Uma atividade que muitos indivíduos biologicamente maduros só estejam preparados para desempenhar em tempo parcial. Biologicamente maduros. E agora, maduros. Qual o significado real de maduros? Maduros quer dizer que tem o seu amadurecimento total, um completo amadurecimento de frutos, o desenvolvimento completo de frutos. E aqui, ó, biologicamente maduros, também não está sendo utilizado em sentido real, sentido próprio da palavra, e sim em sentido figurado. Tá? Biologicamente maduros aqui está com sentido de biologicamente envelhecidos, mais velhos. Vamos eliminar também. Na alternativa C, em tudo além do nome, a vida adulta se tornou desestabilizada, a ponto de ter se tornado alvo de escárnio. Alvo de escárnio. Aqui a palavra em análise é a palavra alvo. E qual que é o sentido real dessa palavra? A gente sabe que alvo, sentido próprio dela, é um objeto, aquele objeto, né, com vários círculos, né? E um círculo no meio com um ponto no meio. Isso aqui que é um alvo, é esse objeto aqui que é utilizado em treinamentos, né? Em competições, principalmente de tiro. E nesse caso aqui, ele está sendo utilizado como sentido aqui de motivo, ó, a ponto de ter se tornado motivo de escárnio. Logo, também foi utilizada com sentido figurado e não próprio. Alternativa D. O impacto corrosivo da perda da autoridade adulta foi uma grande preocupação para a filósofa política Hannah Arendt. Aqui, ó, a análise é da palavra corrosivo, ó, impacto corrosivo. Qual que é o significado real aqui de corrosivo? O sentido próprio dessa palavra vem de corrosão, tá? Corrosão por ácido ou qualquer outra substância que é aplicada em algum objeto e ele vai se dissolvendo. Isso aí é uma coisa corrosiva em sentido real.
sentido próprio. Mas aqui, ó, o impacto corrosivo está com sentido aqui, essa palavra, sentido de dano, danoso, né? Um impacto danoso da perda da autoridade. Logo, também foi utilizada em sentido figurado e não próprio. Aí sobrou a alternativa E, que é a nossa alternativa correta, do modo característico de um adulto responsável, especialmente na realização de tarefas mundanas, mas necessárias. Qual o sentido próprio, real de mundanas? São próprias do mundo, da vida cotidiana. Então, realização de tarefas cotidianas. Aqui sim, foi utilizado em sentido real ou próprio. Questão 33. Na passagem, a tendência de retratar a vida adulta como uma conquista excepcionalmente difícil, terceiro parágrafo, excepcionalmente pertence à mesma classe de palavras que o vocábulo destacado em. É uma questão sobre classe de palavras, e eu quero a alternativa em que a palavra destacada pertença à mesma classe de excepcionalmente. E nesse caso aqui, ó, excepcionalmente difícil, excepcionalmente pertence à classe dos advérbios. Então, é um advérbio, a palavra excepcionalmente. Alternativa A. A prática de se comportar de modo característico de um adulto responsável, especialmente na realização de tarefas mundanas, mas necessárias. A palavra necessárias é um advérbio também? Não é. Necessárias aqui é um adjetivo. É um adjetivo que dá aqui uma característica que qualifica o meu substantivo tarefas. Tarefas necessárias. B. A palavra é usada para transmitir uma conotação negativa em relação às responsabilidades associadas à vida adulta. Vamos eliminar aqui a alternativa B também, porque responsabilidades é um substantivo. C. Partes da mídia acreditam que pessoas crescidas têm muito pouco a ensinar às crianças. Aqui sim encontramos o nosso gabarito, tá? A palavra muito aqui, ela é um advérbio. É um advérbio de intensidade. Está intensificando aqui o sentido de outro advérbio, que é a palavra pouco. Muito pouco. Está intensificando o sentido de pouco. Está querendo dizer que pouquíssimo. Então, muito advérbio, da mesma forma que excepcionalmente, e pertencem à mesma classe de palavras. Na alternativa D, muitos indivíduos biologicamente maduros só estejam preparados para desempenhar em tempo parcial. Desempenhar é o verbo. E na E, a desautorização da vida adulta se tornou amplamente celebrada na cultura popular ocidental. E aqui a gente tem mais um adjetivo. Questão 34. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de concordância e colocação dos pronomes átonos. É uma frase de concordância e também de colocação
pronominal. Alternativa A. Percebe-se que, em 2020, já havia 70 anos desde que Hannah Arendt mostrou-se preocupada com as formas de autoridade que entraram em colapso. Então, vamos começar a análise aqui da colocação pronominal. O verbo perceber iniciou a frase aqui com uma ênclise, meu pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo. E aqui está ok. Tá? A gente sempre inicia a frase, verbo início de frase, a gente utiliza a ênclise ou a mesóclise, né? Quando for o caso, mas nunca a próclise. Em 2020, já havia, olha o verbo haver. O verbo haver despenca nas provas, né? Todas as bancas cobram concordância com o verbo haver. E ele, com sentido de existir ou de tempo decorrido, que é aquele tempo que já passou, ele é um verbo impessoal, fica sempre no singular. Ó, já havia 70 anos. Ó, é um tempo que já passou, já passaram 70 anos. Então, o meu verbo haver aqui também foi empregado corretamente, no singular. Desde que Hannah Arendt mostrou-se preocupada. De novo aqui meu pronome, ó, pronome se, colocado aqui depois do verbo mostrar, como ênclise. Também está correto. Nesse caso, quando eu tenho um sujeito explícito antes do verbo, quem mostrou-se preocupada? Hannah Arendt. Então, meu sujeito está explícito aqui, antes do meu verbo mostrar. Toda vez que isso ocorrer, a colocação do meu pronome ela é facultativa. Ele pode vir antes do verbo ou depois. Então, se ele tivesse aqui antes do verbo mostrar, se mostrou preocupada, também estaria de acordo com a norma padrão. Então, já encontramos nosso gabarito aqui, alternativa A. Agora vamos analisar os erros das outras alternativas. Foi constatado inúmeras formas de desautorização, ó, inúmeras formas, foi constatado que já tem um erro grotesco aqui de concordância bem no início da frase, né? Então, ó, foram constatadas, né? Foram constatadas inúmeras formas de desautorização. Alternativa C. Poderia-se dizer que a vida adulta. A gente já percebe um erro aqui na colocação pronominal, bem no início da frase. Poderia-se dizer, quando eu tenho o verbo conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu uso a mesóclise. O meu pronome pessoal oblíquo átono, ele fica no meio do verbo, que é o caso aqui, ó, poderia. Esse verbo aqui está no futuro do pretérito. Então, qual seria o correto aqui da aplicação do pronome? Poder, seria, poder-se-ia dizer. Então, já temos identificado o erro aqui no início da frase. Alternativa D. Existe sempre e em todos os tempos desafios à autoridade. O que existe sempre? Ó? Desafios? Então, desafios existem. Ó, existem sempre e em todos os tempos desafios à autoridade. A gente já elimina essa alternativa somente com essa breve análise. E na alternativa E, já vão fazer décadas. Também tem um erro aqui bem no início. Tá? Então, eu tenho aqui uma locução verbal, ó, vão fazer. Lembrando que locução verbal é a união de dois ou mais verbos. Aqui eu tenho dois verbos. O verbo ir
que é o meu verbo auxiliar, e meu verbo fazer, que é o meu verbo principal. Meu verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal e fica sempre no singular. E quando eu tenho uma locução com o meu verbo principal impessoal, toda a minha locução ela segue a impessoalidade, segue a mesma regra do meu verbo impessoal, ou seja, a locução inteira também vai ficar no singular, que é o caso aqui, ó. Já vão fazer décadas, ó. Aqui está falando de um tempo que já passou, um tempo decorrido. Então, já vai fazer décadas, tá? O meu verbo auxiliar, ele segue a impessoalidade do meu verbo principal, que é o meu verbo fazer. E a locução fica toda no singular. Já vai fazer décadas. Questão 35. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da seguinte afirmação. Na passagem, tomava um drink em um bar quando vi um homem na casa dos 30 usando uma camiseta que dizia: Chega de adultar por hoje. Depois, entrevistei uma mulher cuja camiseta transmitia uma mensagem simples: Adultar é cruel. A palavra que é um pronome. Aí eu tenho uma lacuna aqui para preencher sobre o meu pronome que. Que tipo de pronome é o meu pronome que? Aí nas alternativas eu tenho as opções. É um pronome pessoal? É um pronome relativo? Ou é um pronome demonstrativo? Nesse caso aqui, o que? Ele retoma o meu termo anterior, camiseta. Uma camiseta que dizia. A camiseta dizia: chega de adultar por hoje. E toda vez que o meu pronome que ele retoma o termo anterior, ele é um pronome relativo. E uma maneira de tirar essa prova, quando ficar em dúvida, é só fazer uma substituição. Substituir o que por o qual ou a qual, dependendo aí a quem está se referindo. Se ficar com sentido a minha frase, eu tirei a prova aí de que realmente ele é um pronome relativo. Nesse caso aqui, ó, camiseta, uma camiseta a qual dizia. Perceba que é tranquilo fazer essa substituição e chegar nessa conclusão? Então, aqui eu já elimino ó, a minha alternativa a D e a E. Fico somente com duas alternativas. Então, o que é um pronome relativo na função de... Eu acabei de falar aqui que ele retomou o termo anterior, o meu substantivo aqui, camiseta, uma camiseta que dizia. A camiseta dizia. Então, aqui ele está no lugar do substantivo aqui, no lugar do meu sujeito. Então, ele tem a função de sujeito. E aqui eu elimino a minha alternativa C e já chego no meu gabarito. Aí a palavra simples é palavra simples aqui é uma mensagem simples. Aqui ela é um adjetivo, está dando uma característica que está qualificando aqui o meu substantivo mensagem. Então, simples aqui é um adjetivo. Na função de adjunto adnominal. Junto do nome, ó, a própria palavra que fala, ó, adjunto adnominal, que vem junto do nome. Questão 36. Assinale a alternativa cujo enunciado está redigido de acordo com a norma padrão de ortografia e acentuação. Alternativa A. Muitos consideram um privilégio. Ó, já encontramos um erro aqui, ó.
Privilégio. A gente sabe que não é privilégio, é privilégio. A gente já mata aqui a alternativa A. Mas vamos ver se tem mais algum erro nessa alternativa. Um privilégio chegar à maturidade, podendo exercer plenamente as atividades e vencer os desafios que vêm ao seu encontro. Temos mais um erro aqui, ó. Faltou um acento aqui no meu verbo vir. Os desafios que vêm. O meu verbo vir aqui está relacionado aos desafios. Os desafios vêm, desafios está no plural, faltou acento aqui no meu verbo vir, ó. Os desafios que vêm ao seu encontro. Alternativa B. A beneficência é uma das formas de prover o bem-estar comum, propiciando ao indivíduo as muitas recompensas que dela advêm. Então, minha primeira análise aqui, ó, está na palavra aqui, bem-estar. Eu tenho o hífen aqui. A palavra bem-estar, eu utilizo o hífen? Sim. Todos os meus prefixos bem, todas as palavras compostas aí que eu tenho meu prefixo bem, eu vou utilizar o hífen, certo? Então, aqui está ok. E aqui no final, o meu verbo aqui, advém, que é um derivado aqui do meu verbo vir, aqui ele está concordando aqui com muitas recompensas, né? Ó, muitas recompensas que dela advém recompensas. E a acentuação aqui desse verbo, o acento circunflexo, também está ok. Tá? Quando eu uso esse verbo aqui no plural, eu uso o meu acento circunflexo. E já encontramos aqui o nosso gabarito. A alternativa B é a correta aqui em relação à ortografia e acentuação. Alternativa C. Para todos que se veem às voltas com a maturidade, é imprescindível a assunção das responsabilidades a ela inerentes. Aqui a gente já tem um erro aqui no início, ó, também, ó. Eu não tenho mais esse acento, ó. Depois do acordo ortográfico, não acentuamos mais as vogais repetidas. Ó, veem, leem, creem, voo, enjoo. Essas vogais que eram acentuadas antes do acordo ortográfico, agora não são mais. Então, eu já tenho um erro aqui. Aqui no imprescindível, faltou um S aqui também, ó. Imprescindível. Então, mais um erro. A assunção das responsabilidades a ela inerentes. Então, é só isso daí. Alternativa D. É certa a existência de deveres pré-existentes à condição de adulto, e não faz sentido os indivíduos se degladiarem, querendo fugir deles. Nosso erro aqui está na palavra pré-existentes. Nesse caso aqui, eu não tenho um prefixo pré aqui. Não é independente aqui. O pré, nesse caso aqui, ele faz parte da minha palavra. Ela é uma palavra única, que se escreve dessa maneira. Pré-existente. Nesse caso, eu não tenho um prefixo aqui independente, mas toda vez que o meu prefixo pré, em palavras compostas, ele for uma palavra independente, eu sempre vou utilizar o hífen, mas não é esse caso aqui, na palavra pré-existente, que é uma palavra aqui única, sem prefixo. Da mesma forma, por exemplo, da palavra predisposição, é uma única palavra, não tem o prefixo pré, hífen disposição, beleza? Alternativa E.
Antes de reivindicar o direito ao lazer, é necessário empenhar-se na consecução de objetivos que convém não negligenciar. Aqui eu tenho dois erros nessa alternativa. O primeiro aqui é na palavra reivindicar. Eu não tenho esse N aqui, ó. Tem um N para mais aqui, ó. Reivindicar. Esse é o nosso primeiro erro. E aqui, no meu verbo aqui, o convém, faltou o meu acento circunflexo. Aqui ele tem que ser conjugado no plural, porque ele está fazendo referência aqui a objetivos. Objetivos que convém, tá? Então, convém, com acento circunflexo, ele está sendo conjugado no plural. Tranquilo? E a gente encerra por aqui mais uma correção. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Não deixe aí de dar o joinha aí para fortalecer o canal. Desejo boa sorte aí para vocês nos concursos, bons estudos e até a próxima.